Olá, meu nome é Rogéria e eu vou contar uma história para vocês. Uma história que eu espero que vocês gostem e se divirtam. Vamos lá? Era uma vez um lenhador que dedicava sua vida a cortar lenha em uma enorme floresta. Ele cortava a madeira em pequenos pedaços e, quando tinha uma certa quantidade, ele amarrava os pedaços com uma corda e os carregava para a cidade para vender. Ele fazia a mesma coisa todos os dias. Algumas pessoas até comentavam que ele conhecia todas as trilhas, todas as árvores e arbustos, e até mesmo as pequenas criaturas da floresta que sempre apareciam enquanto ele trabalhava. Mas um dia, quando ele estava se preparando para derrubar uma árvore, ouviu um som estranho, não muito distante dali. Ele seguiu o som, que parecia um enigmático canto. E quando olhou para baixo, percebeu que no meio de algumas folhas havia uma armadilha de bambu, e nela havia 2 pássaros brancos que haviam sido capturados. Pobres pássaros, pensou o lenhador. Se eu não os libertar, certamente eles irão morrer. Então ele abriu a armadilha e deixou que os 2 pássaros voassem em liberdade. Eles alçaram o voo enquanto faziam ecoar seu enigmático canto. Então o lenhador retornou ao seu trabalho e, depois de algum tempo, esqueceu-se dos pássaros. Alguns meses depois, casou-se com uma linda mulher. Mudou-se para outra cidade e teve 2 filhos, formando uma família. Como em um piscar de olhos, 25 anos se passaram. Apesar de ter prosperado em seu novo trabalho, o lenhador pensava frequentemente na floresta que havia sido sua primeira casa. Um dia, levantou-se cedo da manhã, deu um beijo em sua esposa e em seus filhos e disse: Eu vou voltar para a floresta, onde eu cortava a lenha, para lembrar dos meus tempos de juventude. A esposa respondeu: Vá, mas por favor volte antes do amanhecer. A distância causava a impressão de ser pequena diante da ansiedade do lenhador. Quando ele chegou em sua amada floresta, tudo parecia igual ao que era antes. Ele reconheceu os velhos caminhos por onde passava, até mesmo as pedras, os arbustos e as árvores estavam como antes. E ele começou a caminhar alegre e foi entrando cada vez mais e mais profundamente na floresta. Mas após caminhar por mais de uma hora, ele pensou: como a floresta cresceu! Eu já deveria ter chegado do outro lado. Então ele caminhou mais e mais, até que se deu por conta que estava perdido. Isso nunca havia acontecido com ele antes. Como era possível que ele tivesse perdido o senso de direção? Ele continuou caminhando até que a noite e a escuridão se instalaram na mata. Ele começou a ficar com frio e com fome, e pela primeira vez sentiu-se assustado na floresta. Assim como fazia nos tempos em que cortava lenha, começou a preparar uma cama entre as árvores, quando avistou uma luz à distância. Era uma pequena cabana. Estranho, eu não me lembrava que alguém morasse por aqui, pensou ele. Decidiu seguir a luz e resolveu bater a porta. Depois de alguns instantes, a porta abriu-se devagar e ruidosamente.
À medida que a luz da casa preenchia o vazio da noite, um arrepio percorreu a espinha do lenhador. Parada na porta estava a mulher mais estranha que ele já havia visto. Sua pele era mais branca do que uma folha de papel. Seus olhos chamejavam como o próprio fogo. Ela tinha longos cabelos pretos que escorriam até abaixo da cintura. Olá, posso ajudar você? Perguntou a mulher com uma voz estranha. Eu estou perdido, disse o lenhador. Também estou com fome e com frio. Preciso de um lugar para passar a noite. Entre, disse a mulher gesticulando com seu comprido dedo. O lenhador se sentiu ainda mais angustiado dentro da estranha casa. Mas ele estava com tanta fome e a comida que a mulher havia colocado para ele cheirava tão bem que rapidamente ele ignorou a sua apreensão. Ele comeu tudo o que havia recebido e então se levantou para agradecer sua anfitriã. Mas quando ergueu a cabeça e olhou ao seu redor, a mulher havia desaparecido. De repente ele ouviu um chiado vindo do canto da sala e viu uma enorme serpente que deslizava em sua direção. Quando ela chegou até ele, ficou em pé, apoiada em sua cauda. Olhou fixamente em seus olhos. Nessa hora o lenhador percebeu que ela tinha o rosto da mulher que o havia recebido na casa. Finalmente você chegou, disse a serpente sibilando. Eu esperei por 25 anos. Você se lembra de 2 pássaros brancos que você libertou? Pois eles iriam me alimentar naquele dia. Quando vi você libertá-los, jurei que um dia mataria você. Não pode ser. Não há nada que eu possa fazer para me salvar, disse o lenhador, quase chorando. Sim, disse a serpente vagarosamente. Há uma coisa na floresta, um antigo templo com um sino que não é tocado há 200 anos. Se o sino tocar 12 vezes antes da meia-noite, você estará livre. Então eu vou encontrar esse templo o mais rápido possível, disse o lenhador, preparando-se para deixar a casa. Mas a cobra se esgueirou até a porta e disse: Mas você não pode sair daqui. Mas se eu não posso sair da casa, como irei tocar o sino? Perguntou o lenhador, em desespero. Ah, esse é um problema seu, respondeu a cobra. Sem poder sair, certamente você será o meu jantar esta noite. Tomado pelo pânico, o lenhador olhou para todos os lados da casa, tentando encontrar uma maneira de fugir, mas todas as janelas estavam trancadas. Enquanto isso, a serpente rastejou para se deitar em frente à única porta da casa. Ela adormeceu, mas manteve um dos olhos abertos para vigiar sua presa. O lenhador perdeu suas forças e deixou-se cair, percebendo que logo morreria. Sentado no chão, pensou em sua esposa e em seus filhos. E lembrou-se de como se divertia trabalhando na floresta. Ele havia sido um homem feliz até o seu último dia.
Lágrimas correram pelo seu rosto. Após um longo tempo, o lenhador levantou a cabeça e olhou para o relógio na parede. Faltavam apenas 5 minutos para meia-noite. A cobra abriu seu segundo olho e começou a deslizar pelo chão, em direção ao homem. Ela se enrolou na perna da mesa, de frente para o lenhador, e provocou com sua língua ameaçadora. Porém, um pouco antes do grande ponteiro marcar meia-noite, ouviu-se um frágil som que vinha de muito longe. Era o som de um sino que tocava e tocava. O lenhador então contou: 9, 10, 11, 12. Com a última badalada do sino, a casa desapareceu. A serpente sumiu e o lenhador viu-se sozinho na floresta escura. Sabendo que não poderia ir a lugar algum até o amanhecer, ele se encolheu e caiu no sono ali mesmo, perguntando-se quem havia tocado o sino e salvado sua vida. Quando os primeiros raios de luz surgiram entre as árvores, ele se pôs de pé e, à distância, pôde reconhecer os traços de um velho templo. Ele caminhou até lá rapidamente e entrou por uma porta de madeira que estava quebrada. Encontrando uma escadaria no interior da torre, subiu agilmente por ela até o topo, olhando atentamente para o velho sino. O lenhador então viu manchas de sangue. Logo abaixo, no chão da torre do sino, ele viu penas brancas, mais sangue e os 2 pássaros brancos que haviam jogado seus pequeninos corpos contra o sino 12 vezes, em retribuição ao homem que havia salvado suas vidas há muitos anos atrás. O lenhador pegou os pássaros gentilmente em suas mãos. Embora seus corpos estivessem fracos e machucados, os seus corações batiam. Então o lenhador rasgou sua camisa. Enrolou cada um dos pássaros com ternura nos pedaços de pano. Ficou com eles, alimentando-os e cuidando de cada um, enquanto finas lágrimas caíam de seu rosto e molhavam o bico das aves. Ao amanhecer, os pássaros abriram os olhos. Haviam se recuperado. Então, pela segunda vez, o lenhador abriu as portas do templo e libertou os 2 pássaros brancos. Esse conto que vocês ouviram é um conto tradicional coreano. E essa versão foi contada por um autor lá do sul de Curitiba chamado Roger Hansen. Eu escolhi essa versão porque eu ouvi de um amigo também contando essa história. Espero que possa trazer para vocês algo de bom, algo de importante em relação à generosidade e ao amor.